Olá a todos! Nesse vídeo eu vou demonstrar a manutenção, a revisão das caixas de direção do Fusca e seus derivados. Brasília, Variante, TL, Karmann Ghia, SP1, SP2, Gurgel, Puma, carros que têm essa caixa de direção aqui, que é a caixa de setores sem fim, a mesma caixa que saiu no Fusca. É uma caixa bem conhecida de todos, bem simples, mas que na internet atualmente está sendo disseminado conhecimentos muito equivocados sobre ela, tanto na manutenção quanto de como regular essa caixa. Eu tenho um vídeo no canal sobre ensinando a regulagem correta, a correta, dessa caixa de direção do Fusca e seus derivados. É a mesma coisa. Uma coisa que as pessoas esquecem é que não é só regular esse parafuso. Obrigatoriamente você tem que ajustar o sem fim primeiramente, antes de qualquer coisa. Você tem que conferir se ele tem folga e ajustar. Não tem mais nem menos. Não, você não pode partir direto para cá. Você obrigatoriamente tem que ajustar a folga do sem fim, que é esse eixo aqui. Que você tem que ter um parafuso, uma porca 24 soldado e uma barra aqui para fazer a chave para cá. Eu tenho vídeos no canal também ensinando a fabricar essa ferramenta, mas isso é para outra história. Então eu vou demonstrar como você revisa corretamente essa caixa de direção, já que atualmente no mercado a TRW parou de fabricar a caixa de direção original. Então, para a gente fazer ela durar mais e fazer uma coisa que fazia antigamente, que é trocar o reparo da caixa, esse vídeo vai ser bem útil, porque ainda existe no mercado o reparo da caixa de direção. Não, acho que não fabrica mais, mas em estoque você vai achar o reparo da caixa de direção do Fusca. Eu vou ensinar como você faz uma revisão detalhada nessa caixa. Primeiramente, antes de tudo, é importante que a caixa de direção ela seja limpa antes de desmontagem, para evitar que entre sujeiras aqui dentro, tá bom? Então, você pode fazer isso se quiser, mas eu prefiro limpar a caixa por fora primeiro, porque ela está suja de terra, graxa, óleo. Tá uma pasta misturada aqui com tudo, então é muito importante você limpá-la por fora primeiramente antes de abrir ela. Muito bem, para esse serviço você vai precisar de uma chave inglesa grande ou uma chave 41, 42 para soltar essa porca daqui. Um martelo, uma chave de fenda, uma chave de boca ou estria 17 e uma chave 13 milímetros. Essa aqui é a ferramenta que eu fiz para soltar o parafuso do sem fim, ela era uma porca 24 milímetros, que eu soldei uma barra. Ela serve aqui direitinho para ajustar esse parafuso. Ela tem essa inclinação para que ela entre na abertura da carroceria do Fusca, para eu conseguir ajustar o sem fim com a caixa montada no veículo. Vai precisar de bastante papel, porque é muita graxa que tem aqui dentro. Muito bem, para iniciar essa desmontagem, você primeiro com a chave 17 solta a porca do parafuso de regulagem. Já que o objetivo é uma desmontagem completa, você tem que separar a tampa do setor, porque se não tirar isso aqui, a tampa sai junto com o setor. A porca está aqui. Agora com a chave 13 milímetros, vou soltar os 4 parafusos que prendem a tampa. A tampa ela é de alumínio, então é importante que você solte os 4 parafusos alternadamente, como estou fazendo aqui, para não haver empenos na tampa. Então isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou soltando os 4 parafusos em X. Os 4 parafusos foram soltos, mas ainda não vou tirar a tampa. Por quê? Essa aqui é a ponta do setor de rolete da caixa de direção. É importante que, antes de você removê-lo, você limpe essa ponta aqui. Lixe ela, limpe muito bem, pode escovar com uma escova de aço, no esmeril. Por quê? Como o setor ele sai nesse sentido aqui, essa ponta ela vai ter que passar pela bucha que tem aqui. Aqui até ser um retentor. Ali a bucha ali, ó. Então se aqui tiver ferrugem ou sujeira, vai ficar mais difícil para sair. E pode até danificar a bucha, né? Então é importante que você limpe isso aqui muito bem, escove, tire qualquer ferrugem, sujeira, para que o setor ele possa correr mais facilmente pela bucha e na retirada do setor. Agora, com a chave de fenda, você aperta o parafuso de ajustagem do setor no sentido horário, para que a tampa ela comece a sair. Ela vai subindo conforme você solta o parafuso, porque ela já está solta da caixa. Mas você tem que soltar ela completamente do parafuso, para você ter acesso ao interior da caixa. Esse é o interior da caixa de direção do Fusca e qualquer carro que utiliza ela. É uma caixa bem simples, não tem muitas peças, muito componente. E que essa caixa ela foi um sucesso na época dele. Porque o Fusca, na sua época, né? Hoje em dia não, né? Mas na sua época ele tinha fama de ter uma direção leve. Tanto pela falta de peso, tanto por essa caixa de direção. Até 63, as caixas de direção do Fusca, ela tinha um setor dentado. Esse aqui é um setor roletado. O setor dentado é como se fosse uma rosca da porca, que ela ia encaixar ali no sem fim. Só que como o setor dentado ele gerava mais atrito, a caixa de direção era mais pesada. Então, em 64 veio o setor de rolete. Como vocês podem ver, ele gira conforme você gira a direção. Aqui ele está travando porque não tem a carga da tampa. Mas quando tiver tudo montado, ele sempre vai girar. Aqui não tem defeito.
É assim mesmo. Não se preocupe se você girar aqui e ver isso acontecendo. Mas vocês como podem ver, aqui é como se estivesse girando o volante para o lado direito. A guia para o lado esquerdo. E como vocês podem ver como o rolete do setor ele trabalha. Ele vai diminuindo a força necessária para girar a caixa de direção. Então essa foi uma revolução muito interessante nessa caixa de direção. Muito bem, aqui tem a tampa. Aqui na tampa, como vocês podem ver, há uma bucha de bronze que se apoia nessa ponta aqui do setor. É um mancal de apoio superior do setor. Detalhe, que a caixa de direções que não vai ter essa bucha. O próprio mancal de apoio do setor é a própria tampa. Você não vai ver a bucha, você vai ver logo a tampa direto, crua, na ponta do setor. Não tem problema nenhum, existem esses dois tipos, tá? Nenhum segredo além disso. Aqui vocês podem ver o furo de entrada de graxa, que eu adapto uma graxeira para lubrificação. É uma caixa original da Volkswagen. Eu também tenho um vídeo no canal adaptando graxeiras na caixa de direção. Essa aqui é a rosca de ajustagem do setor. Como vocês podem ver, ela corre aqui dentro, né? Ali tem um anel de retenção. E basicamente como funciona essa caixa? Este é o eixo sem fim. Ele gira nesse sentido aqui, como vocês podem perceber. Ali está propriamente dita a engrenagem sem fim. Em cada dessas pontas tem um rolamento de esferas, para apoio do sem fim. O sem fim, conforme gira, e como ele é uma rosca, ele puxa, tanto para esse lado quanto para o outro, o setor de rolete, fazendo com que ele mexa no braço de direção, que consequentemente vai movimentar as rodas. É um sistema bem simples, até que arcaico, mas que é muito eficiente e continua sendo eficiente até hoje. O setor de direção, por outro lado, ele é ajustado você soltando e apertando esse parafuso, que nada mais é do que você puxa o setor um pouco mais para cima ou abaixa ele um pouco. Por quê? Porque quanto mais você abaixa o setor, ou seja, quanto mais você aperta o parafuso ele está parafusado na tampa e a tampa parafusada na carcaça. Conforme você aperta o parafuso, ele força o setor para baixo. E conforme você force o setor para baixo, você aumenta a interferência do rolete no sem fim, e assim compensando a folga do setor. Mas como eu disse, obrigatoriamente você tem que regular o sem fim primeiramente. O sem fim não pode haver folga axial antes de regular o setor. É muito importante isso. Você não pode fazer isso porque se você ajustar o setor com a caixa de direção com sem fim folgado, você vai deixar a caixa mais pesada, vai aumentar o desgaste, vai eliminar a vida útil dela, e você vai ter uma caixa de direção pesada, principalmente isso. Porque você vai estar compensando a folga de tudo, apertando mais o setor contra o sem fim. Então você está prendendo a folga axial que o sem fim tem, interferindo mais ainda no rolete nele. Então, espero que vocês consigam compreender isso. Porque você está empurrando o setor mais para baixo para ele anular a folga daqui, para travar o movimento da folga axial que ele tem. Por isso que você tem que anular completamente a folga daqui, tem que ajustar obrigatoriamente. Você não pode simplesmente sair chegando, apertando esse parafuso aqui. Você vai perceber que a folga vai diminuir, mas a caixa vai ficar mais pesada e vai diminuir a vida útil dela. Uma caixa dessa era para durar 20, 30 anos, mas ela dura muito pouco. As novas, você vê uma tinta aqui, como se fosse um lacre. Aquilo não é de fábrica. Aquilo você tem que ajustar, tá bom? Por favor, não esqueçam isso. Passem esse conhecimento para frente, porque é essencial isso. Obrigatoriamente, você tem que ajustar o sem fim, tá bom? Primeiramente, depois o setor. Mas vamos seguir aqui o vídeo. Agora, para retirar o setor, você puxa ele para cima, ou com o martelo, você dê umas pancadinhas no setor, para fazer com que ele suba aqui, e você puxa ele completamente para cima. Pois bem, aqui eu vou puxar o setor e vou mostrar como faz diferença você limpar a parte inferior do setor. Tirar aquele ferrugem, aquela sujeira. Porque você consegue simplesmente, ó, puxar o setor com a mão e ele sai. Esse aqui é o propriamente dito setor de rolete. Vocês como podem ver, esse é o rolete, que ele gira livremente para aliviar o peso da caixa. Aqui é onde é a face de apoio da bucha inferior, o apoio da bucha superior, o parafuso de ajustagem e a ponta, onde você tem que tirar o ferrugem antes de fazer qualquer coisa, e onde se prende o braço de direção. Esse aqui é o famigerado setor de rolete. Esse é o interior da caixa de direção desmontada. Aqui era para estar lotado de graxa, mas não sei por que não tem. Ali estão as peças. Ali no fundo vocês conseguem notar a bucha de bronze. E aqui nós temos o sem fim. Ali no canto esquerdo, a primeira capa do rolamento anterior e a capa do rolamento posterior. Esse é o sem fim, como vocês podem ver, ele é uma engrenagem sem fim. Essa é a explicação para um eixo sem fim. Você gira, gira, gira e a rosca nunca acaba. É igual ao ventilador. O ventilador tem eixo sem fim também. Como vocês podem notar, esse é um sem fim que ele está sem folga, porque eu já mexi nessa caixa de direção. Eu só não tinha aberto ela.
Ele não tem folga alguma. Eu estou sacudindo aqui violentamente, não tem folga nenhuma. Não tem folga nenhuma mesmo. Então, se eu fosse regular essa caixa, eu poderia pular logo para a regulagem do setor, porque o sem fim não tem folga. Mas você não vai conseguir saber a regulagem do sem fim sem analisar. Você não pode ter visão de raio-x, ignorar isso aqui e sair logo direto regulando aquilo ali. Pois bem, o sem fim, ele tem esse anel aqui rasgado. Ele é prensado aqui. Esse rasgo, ele fica apontado para cima. É a referência do ponto morto da caixa. Mas isso aqui não serve de muita coisa. Porque o sem fim, o setor só vai entrar em uma posição. Tá? Esse dente da engrenagem aqui, ele tem que estar alinhado perfeitamente com a metade da carcaça. Então, essa é a referência da caixa de direção do Fusca. Você não precisa dessa marquinha aqui. Quem sabe, sabe. Essa é a referência, porque só vai ter uma posição para entrar. A regulagem, o ponto morto correto da caixa, você vai saber dando volta para um lado e para o outro. Mas, de qualquer forma, o setor só vai entrar de uma forma. Não tem como ele entrar assim. Ele só tem como entrar assim. Então, o setor e o sem fim, eles já vão automaticamente entrar engrasados corretamente. Não tem mistério. Mas, pois bem, você vai precisar retirar esse anel. Atrás do anel tem um retentor, que você só pode removê-lo depois. Você retira esse anel. Com a chave inglesa ou a chave 42, você remove essa porca. E com a chave 24, você solta o parafuso. Eu estou removendo agora o anel aqui com a chave de fenda, viu como ele sai fácil? Nossa, eu já perdi a referência da caixa. Mas já ensinei como é que faz. Agora, eu vou desapertar essa porca. Ela tem um aperto muito grande, tá? Já afrouxei a porca com a chave de inglesa grandona. E agora, com a ferramenta que eu fabriquei, a gente pode soltar completamente o parafuso do sem fim. Viu? Já soltou. Viu? Muito simples. Uma ferramenta dessa é muito prática. Agora estou removendo o parafuso junto com a porca. Vocês estão vendo, né? E ali no interior, vocês podem ver o rolamento, a sua capa e a ponta do sem fim. Ele é prensado aqui, a capa. Então você vai ter que dar umas batidinhas na ponta do sem fim para ele sair para lá. Dica importante: mecânica é básica. Rolamento você não pode bater, porque senão as esferas vão marcar a pista e vão estragar os rolamentos. Se você não quer estragar o rolamento, você enquanto bate aqui, você fique movendo o sem fim para alterar a posição das esferas. Isso se chama brinelamento, para não deixar marcas no rolamento aqui. Então enquanto você bate, você vai mexendo o sem fim, tá bom? Seu rolamento, viu? Ele vem com a sua capa. É importante que você coloque a mão aqui para ele cair, o peça ajudante. E agora só falta o rolamento do outro lado, que eu vou continuar batendo aqui. O sem fim está saindo. Pronto, saiu. Aqui está o sem fim. Ele veio com seu colar de esferas, o rolamento. Essa ponta aqui é o apoio do rolamento posterior. E essa aqui é a pista do rolamento anterior. Essa marca aqui é onde pega o retentor de vedação, como vocês podem notar. E daqui para cá fica para fora. Esse é o sem fim. A caixa já está praticamente desmontada. Setores sem fim, tampa, parafuso, arruelas. Porca, tampa, parafuso e porca. A original, do sem fim, rolamento anterior e rolamento posterior. Só veio o colar. A capa ficou. Se você tem a intenção de fazer uma revisão, esse é o ponto ideal. Você não precisa remover a capa daquele rolamento. Se você quiser, você pode remover. Mas se você for remover, você infelizmente vai perder o retentor daqui. Porque você vai ter que bater na capa e vai estragar o retentor. Então, para remover essa capa, você tem que ter um retentor desse para substituir, senão vai ficar vazando óleo, não tem jeito. Então, mas se essa intenção é só uma revisão, tudo bem. Então, esse é o ponto máximo. Esse aqui é o retentor, ele está aqui. A bucha está ali embaixo. Essa bucha, ela é muito difícil dela ficar folgada, né? É uma bucha bem resistente. Se você conseguir folgar ela, é um carro que foi usado muito severamente. Porque essa bucha, ela dura muito. Muito, muito, muito. Então é muito difícil ela estar folgada. Mais fácil ficar folgada ali do que na bucha. Aqui é a rosca do parafuso do sem fim. E aqui é o assento da capa do rolamento. Então, basicamente é isso. Não tem mais nada. Importante. Você tem que observar o estado das peças do rolamento. Observar se não tem marcas nem nada. Troca o rolamento. Você pode comprar o kit de reparo na internet, algumas peças que ainda tem. Ou você pode comprar um rolamento separado. Vai a uma casa de rolamento e peça um rolamento igual a esse.
Você não precisa ir em autopeças. Existe um lugar chamado casa de rolamentos. Você compra um rolamento igual. Casa de retentores. Você não precisa ir em autopeças para ter um retentor desse e daqui de baixo. Vai em uma casa de retentor, leve a caixa, leve o retentor e o cara vai te conseguir um retentor igualzinho. Esse aqui são retentores industriais, igual rolamento. Não é específico para esse carro. Você consegue retentores iguais, tá bom? Não tem mistério. O setor e o sem fim já é um caso à parte. Você tem que trocar eles ao par. Mas se você, eles são o que menos dá desgaste. Assim. Eles podem dar desgaste, mas é mais difícil. Observar o estado da pista, a pista dos rolamentos. O sem fim, você observa se ele tem marca de rachaduras, desgastes, trincas. É normal. Um setor usado, às vezes tão novo, não sei. Que quando está no ponto morto da caixa, ou seja, quando o dente está aqui no meio, o rolete do setor está aqui no dente no meio, apareça um calo. Por que desse calo? Porque o setor e o sem fim, eles trabalham no ponto morto em linha reta, o carro está em linha reta. Quando o carro está em linha reta, é onde a roda recebe mais pancadas. E essas pancadas se transmitem até aqui, a caixa de direção. Então, é normal essa parte ficar com calo. Quando você faz curva, a caixa está em movimento. Então, não tem como marcar, machucar, calejar a peça no mesmo ponto, porque ela está em movimento, já que você está fazendo curva. Mas quando você está em volante reto parado, toda vibração, pancada, vai para o mesmo ponto, ou seja, o ponto morto da caixa. Então, normal ela ter essa folga. O setor, você tem que observar se essa parte daqui apresenta desgaste igual, não está marcada nem nada, e não tem rachadura, trincas nem nada. É aqui onde fica a bucha. Aqui na ponta é onde fica o retentor. E em relação ao rolete, você tem que observar se ele gira livremente. Se ele estiver travado, significa que as agulhas... Aqui, isso aqui é um pino, e aqui tem agulhas aqui dentro, igual um rolamento de agulhas. Significa que as agulhas estão quebradas, travadas. Então, se tiver travada, isso aqui, se as agulhas quebrarem, o rolete vai travar. Não tem jeito, você vai ter que trocar o setor. Você vai ter que trocar o setor. Você pode até trocar o setor separado sem fim, mas o ideal é trocar os dois, né? Mas se não trocar, tudo bem. Aqui você tem que observar as faces, né, do rolete, se estão em bom estado. Elas vão ter um calo na posição do ponto morto, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Que parece que tem um calo sobre o brilho passando diferente, ó. Tá vendo? Isso aqui é o caldo do ponto morto. Viu a caixa? Ela estava parada. Esse é o ponto morto dela aqui. O rolete estava nessa posição no ponto morto. Então vocês podem ver que ela é um pouco mais calejada aqui, ó. A peça é um pouco mais machucada. Isso é normal. Não... Na hora de regular a caixa de direção, se você regular direito, você consegue anular isso. É normal, não tem o que fazer. Não é defeito crônico nem nada, é normal, perfeitamente normal. É, você com calibre de lâminas, você tem que tentar passar um calibre de 5 décimos, 5 centésimos, né, de milímetros aqui entre o setor, digo, entre o rolete e a lateral do setor. Se o calibre de 5 centésimos passar, o seu setor está folgado aqui, o rolete está folgado. Então, infelizmente, ele já era. Eu vou demonstrar passando o calibre aqui. Calibre de 5 centésimos. Eu tenho que tentar passar ele nessa lateral aqui, ó. Entre o rolete e o setor. Ele não pode passar. Mas uma coisa que eu percebi, ele está marcado aqui e aqui, ó. Estão vendo essa marca? Ó, viu? Aqui e aqui. Sabe o que foi isso aqui? Esse setor aqui foi recondicionado. Alguém deu mais porrada nele aqui, pra ele fechar mais, e pra ele fechar e anular a folga daqui. Nem sei onde é que eu arranjei essa caixa. Ela já tava aqui na minha casa. Então, ele não tem folga, mas ele foi recondicionado. Alguém deu umas porradas nele aqui, ele entrou mais. E ele anulou a folga. Isso é muito perigoso, porque agora que eu percebi, ó, o rolete está travando, né? Gira livre, uma hora ele trava. Significa que recondicionado é uma bosta, cara. Isso aqui vai abrir rapidinho com o tempo. Então, não fiquem dando porrada aqui no setor, viu? Compra logo um setor novo. Mas vou montar essa caixa assim mesmo, né? Vai ser para uso pessoal. Mas, pois bem, você viu todas as verificações, agora é só remontar ela no sentido inverso. Usando bastante graxa. Pode ser só graxa e óleo. Tem gente que gosta de misturar graxa com óleo para ficar mais fluida. E ficar mais molinha e entrar nos lugares que devem ser entrados. O óleo que você usa é óleo SAI 90, óleo para caixa de marcha. E a graxa é uma graxa de lítio, graxa de rolamento. Você mistura, faz uma pasta e joga bastante aqui dentro, tá bom? Agora eu vou passar a graxa nos apoios do rolamento do setor. Disponível passando graxa. Pode colocar bastante graxa aqui. Bastante, bastante, bastante. Tô passando graxa, ó.
E agora a gente pode colocar o rolamento. Primeiro o rolamento. Agora a gente já pode introduzir ele na caixa. Ó, ele está entrando novamente. Passando pelo retentor. Não se assentou ainda. A gente pode dar umas batidinhas aqui para ele terminar de entrar, né? Agora encostou. Pronto. Agora a gente pode vir e colocar a capa de volta. Mas antes, ó, a gente pode passar um paninho para limpar. Observar o estado da pista, ver se ela tem bom estado, é claro. Colocar uma graxinha na pista para lubrificar corretamente. Isso aqui durar. Lembre-se que o peso do carro do movimento, vai estar apoiado nesses rolamentos, tá? Então cuide bem deles, lubrifique bem, limpe bem, coloque o rolamento de marca, porque o peso do carro vai apoiar nesses rolamentos, tá bom? A gente coloca ele aqui, ó. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir colocar com a mão, tá? Por quê? Porque a capa ela vai entrar prensada no alojamento aqui da caixa. Nessa hora, você vai estar com o seu parafusão, vai recolocá-lo na caixa e vai usar ele para prensar, como se fosse uma prensa. Ele vai mandar a capa para dentro de volta no lugar, tá bom? Viu? Ó, ele está prensando a caixa, a capa do rolamento de volta no lugar. O sem fim tá solto aqui ainda. Ó, encostou. Ficou muito preso aqui. Eu vou soltar um pouquinho. Não solte muito, porque rolamento tem pré-carga, então ele tem que ficar um pouco preso, tá? É normal, ele tem que ficar um pouco preso. Não pense que vai desgastar. E não pode ficar folgado, obviamente. Então você deixa ele levemente preso. Acho que eu vou apertar um pouquinho aqui mais, para dar mais pré-carga. Acho que tá bom, né? Tá mais pesadinho para girar, mas também tá solto. O rolamento está com pré-carga. Agora a gente vem com a chave grandona e aperta essa porca. O sem fim já foi colocado, com a pré-carga do rolamento, ó. Como vocês podem perceber, ele está um pouco apertado e não tem folga nenhuma. Agora a gente já pode montar o setor novamente. Vou passar um paninho aqui para tirar que é sujeira. Não use pano que solte fiapo, obviamente, né? Olha só. Esse setor aqui tem que dar um ponto positivo para ele. Os mancais dele estão bons ainda. Pelo menos isso, né? Antes de montar, vamos passar graxa no apoio da bucha, né? No mancal da bucha. Tanto no posterior quanto no mancal superior. Colocando graxa para que ele entrar suavemente. Inclusive aqui, tá? Coloca a graxa aqui. Para que ele passe pela bucha sem arranhá-la, né? Nem riscá-la, nem nada. Tá bom? Como eu disse, só tem uma posição aqui pro setor entrar. Eu estou alinhando o dente do meio do sem fim para que ele fique alinhado com a metade da carcaça. Ah, já entrou, pronto. Olha que maravilha. Entrou perfeitamente. Vai de um lado, vai pro outro lado, né? Olha que maravilha. Direitinho. Ah, é. Desmontar aqui de novo. Passar bastante, mas bastante graxa no setor, tá? E no sem fim. Não espere para colocar depois. Passa logo. Pode usar bastante graxa. Se quiser, use o pote inteiro. Aqui tem que estar muito bem lubrificado para evitar desgastes e tudo. Então, ó, bastante graxa no sem fim, segundo setor. E agora eu vou passar graxa aqui. Ó, passando graxa aqui no sem fim. Bastante graxa também no sem fim. Ah, é claro, né? Espero que você tenha aproveitado essa desmontagem para lavar as peças corretamente, tá? Lavar com algum solvente, querosene, gasolina, óleo diesel, thinner, qualquer coisa desse tipo. Pronto, ó. Agora sim a gente pode montá-lo novamente, ó. Cadê o centro? Ó, pronto. Entrou. Ó a graxa, ó a graxa. Agora sim, você pode lotar isso aqui de graxa. Muita graxa mesmo. Lota muita graxa aqui, ó. Não esqueça de lubrificar aqui o mancal, tá? O mancal daqui de cima. E colocar a graxa aqui na tampa, tá? Tá bom? Muito bem. Ponto morto da caixa, a gente vê isso depois. Vamos montar logo a tampa daqui. Que você tem que apertá-lo aqui, ó, que ele vai entrar. Bem, já coloquei os quatro parafusos, apertei alternadamente
É importante que você solte o parafuso todo, para que o setor, a tampa se assente melhor. Então você tem que levantar ele todo para cima. Muito bem. Como é que se regula? Eu vou fazer uma regulagem aqui preliminar, mas você vai fazer a mesma coisa quando ela estiver montada no carro. Eu coloquei aqui provisoriamente um alicate de pressão, ó. Vê quantas voltas ela tem, ó. Aqui é o batente, ó. Ó. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Metade de 3 é 1,5, ou seja, uma volta e meia. Uma volta, meia. Porque, aliás, tinha uma marca aqui antes, ó, que foi uma raspagem. Então a gente pode comprovar dando uma volta e meia para o outro lado, né? Uma e meia. Além do mais, esse rasgo aqui é para passar o parafuso do braço de direção. Ele fica apontado para frente da caixa, perfeitamente para frente da caixa. Então, quando estiver apontado para frente da caixa, é a posição correta, tá? Então, como você disse, são 3 voltas na caixa. Então você divide por 2, que é 1,5, ou seja, uma volta e meia para um lado, uma volta e meia para o outro. Está feito o ponto morto da caixa. A partir do que você fez o ponto morto da caixa, você pode colocar esse anel aqui de volta como referência, né? Como disse, o rasgo tem que ficar voltado para cima, alinhado com esse rasgo aqui da caixa de direção, tá bom? Eu não sei se vocês vão ver aí, ó, mas eu tô girando aqui o setor com a mão e tá batendo, ó. Ó, tá vendo tec-tec? Significa que o rolete está batendo nos dentes do sem fim, ou seja, tá folgado. Como é que a gente procede a ajustagem agora sim do setor da caixa de direção? Reforçando, sem fim, ajustado, sem folga nenhuma. A gente faz aqui, a gente gira 1/4, meia volta, digo 45 graus, o setor pro lado direito ou esquerdo, o sem fim. Por que isso? Porque se a gente regular o setor no ponto morto da caixa, não vai ser a folga correta. Por quê? Quando o carro anda em linha reta, tem aqueles calos que eu falei, e a parte do ponto morto é a parte que tem menos desgaste. Porque quando você vira o volante, as peças estão se movimentando, ou seja, está vendo atrito, desgaste. Ou seja, se você regular a caixa no ponto morto, vai ser uma folga. Quando você vai virar 1/4 de volta, a folga já vai aparecer. Porque já entrou na parte que você gira o volante, onde tem desgaste do movimento do volante. Então, a regulagem correta da caixa de direção desses carros, você faz com o carro levantado e você tem que girar o setor em 45 graus para a esquerda ou direita. Você pode escolher o lado, qualquer lado. Ou seja, o carro vai estar montado, você vai girar o volante para a esquerda ou para a direita 1/4. Agora sim, antes de começar de fenda, a gente vai apertando aqui o parafuso do setor. Uma hora ele vai encostar. Quando ele encostar, para. É aqui. A gente faz um teste aqui, ó. Ó. Tá show. Tá show. No ponto morto você vai sentir ela mais apertada. É normal. Você com a caixa desmontada, você vai sentir uma resistência maior aqui na mão. Mas no volante, a alavanca é muito maior, você não vai sentir isso. E detalhe, até na mão não fica muito apertado, ou seja, montado no carro com volante, vai ficar muito mais leve ainda. Ou seja, a caixa de direção do Fusca, se ela for bem regulada, ela é leve. Ela não é tão pesada como dizem. Como eu disse, quando você regula o setor antes do sem fim, ela fica pesada. Você vai detonar sua caixa. Então, ela fica outra coisa. Você tem que regular o sem fim primeiro, depois o setor. Aqui, ó. A caixa está ajustada e eu giro com bastante facilidade, ó. E não tem folga. Aqui, ó. Ponto morto. Cadê o som de batida? Não tem. Tá ajustado. Tá perfeito assim. Você pode montar no carro. Monta tudo direitinho. Vai testar o carro. Você vai ver. A folga vai sumir. Capaz de ficar melhor do que antes. Olha só. Olha a altura do parafuso aqui, né? Outra coisa, quando você regula o setor sem regular o sem fim, você tem que abaixar mais o setor para regular, para anular a folga do sem fim. Já que é por interferência, você tem que abaixar mais, você tem que forçar o setor mais contra o sem fim para acabar com a folga dele. Aí, como eu disse, fica mais pesada e você tem a impressão de uma caixa que está mais no fim da vida útil, porque as pessoas gostam de usar esse parafuso como referência, então vamos usar. Quanto mais para baixo, significa que mais gasto está o sistema. Ou seja, tá vendo que o parafuso está bem para cima ainda? Ou seja, a caixa tá boa. Se eu regulasse essa caixa aqui sem regular o sem fim primeiro, esse parafuso ia ficar mais baixo, ou seja, ia dar a impressão que ela tá no fim da vida útil dela. Outra coisa equivocada. Então essa é a forma de regular a caixa de direção do Fusca. Tá revisada, regulada, ajustada. Pode montar no carro que está correto. Qualquer coisa, tem vídeo de regulagem no canal, um vídeo detalhado da regulagem correta dessa caixa. E tem um vídeo de fabricação da ferramenta, tá? Então, muito obrigado por terem assistido. Dúvidas e sugestões, o campo dos comentários está à disposição. E muito obrigado. Até a próxima semana.